Olá, aqui eu tenho o livro de Esdras. Esse livro, ele não é muito lido, não é tão conhecido como alguns outros, não é tão ouvido falar como, por exemplo, Salmos, Gênesis, dentre outros, mas ele conta um tempo muito importante na história do povo hebreu, na história de Israel, e Esdras é um participante que foi um servo de Deus, alguém importante nesse período. Então aqui eu começando aqui pelo capítulo 1, fala sobre o decreto do rei Ciro para que o povo de Israel voltasse do cativeiro, que já tinha se passado 70 anos, como diz o profeta Jeremias, que passaria. Aqui é mais ou menos o ano 538, 539, quando Ciro ascende ao trono da Pérsia e promulga um decreto para que os judeus voltassem do cativeiro. Certamente não foi apenas os judeus, houve uma volta de prisioneiros de várias partes do mundo, mas aqui o livro de Esdras, na Bíblia, enfatiza o povo de Israel, os judeus. Ciro não era um rei que conhecia o Senhor, mas sabia que havia o Deus de Israel. E ele reconhece que o Senhor é o Deus dos céus e que deu a ele todos os reinos da terra. E ele reconhece aquela função que ele tinha que fazer com que o povo voltasse. Ele fala isso no seu decreto, aqui no versículo 2. Então, Ciro segue esse plano. Isaías já diz que Ciro seria levantado. Isaías fala isso cerca de 200 anos antes, que seria levantado um rei chamado Ciro e que ele faria com que o povo voltasse do cativeiro. É claro que o livro de Isaías ele é visto por alguns não como o livro de um autor só, consequentemente, talvez não de um período só. Mas a questão é que isso estava no propósito de Deus. E ele levantou Ciro, rei da Pérsia, para fazer com que o povo voltasse. Então isso é o capítulo 1. Então eles voltaram para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo do Senhor. Isso é até falado por Ciro, que eles voltariam para isso, construir o templo, habitar novamente na sua terra. E eles trazem de volta vários utensílios que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que levou o povo em cativeiro ali no ano 586, especificamente na sua última leva, último sítio, a cidade de Jerusalém, onde ele termina com a cidade, deixa só alguns cuidadores, mas leva o povo em massa cativo para a Babilônia. E muitos utensílios. E agora, com Ciro, muita coisa, ouro, prata e muitos outros objetos são trazidos com o povo para Jerusalém. E foram ao todo 5.000, no versículo 11, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe isso tudo consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Sesbazar era governador de Judá. Foi um líder que trouxe o povo para a sua cidade natal. E no capítulo 2 tem a lista desses que voltaram com suas famílias, sacerdotes, entre outros israelitas, cantores descendentes de Asaf,
porteiros do templo, outros servidores, descendentes de Salomão também, e pessoas que estavam ali em Jerusalém, que tinham sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia. E eles vieram na companhia não só de Sesbazar, governador de Judá, mas também de Zorobabel, que era sacerdote, sumo sacerdote, Josué, que era um dos líderes, governadores do povo também, Neemias, que era um israelita que também tem um livro com seu nome, que era servo lá do rei dos Medos, volta junto Mardoqueu, Seraías e muitos outros. Então, é um momento de muita alegria para o povo de Judá, que esperava muito isso, ansiosamente, porque eles lamentavam muito o cativeiro. Tem o Salmo 136, que é de muito lamento pelo sofrimento lá, mas Deus, que tinha várias promessas de reconstrução do povo, de retorno do povo à terra prometida, à terra de Jerusalém, Deus cumpre com a sua palavra, com a sua promessa, e faz com que o povo volte. Então é um dos livros que fala mais dessa alegria do povo de voltar. A maioria dos livros falam do povo na sua terra, antes do cativeiro. Ali tem muitos profetas, mas aqui é depois dos 70 anos, quando os israelitas voltam para a sua terra. A totalidade dos que voltaram, versículo 64, atingiu o número de 42.360 homens, além de servos, 7.337 servos e servas, 200 cantores e cantoras, cavalos, mulas, camelos, jumentos, e vieram muita gente. E então houveram muitos voluntários para a reconstrução do templo que estavam em ruínas. Tinha caído há 70 anos. E estava ali sacerdotes, cantores, servos do templo para reconstruir. Agora entra aqui o capítulo 3. Primeiro, a primeira coisa não é a nave do templo, o quadrado, o retângulo, as 4 paredes, não. O ponto central é a parte mais... A primeira coisa a ser construída é a parte mais importante do templo, que é o altar, onde se oferecia os sacrifícios, onde era o centro do culto a Deus. No 7º mês, os israelitas estavam em suas cidades, capítulo 3, e reuniram como um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josadaque, e os seus colegas, sacerdotes Zorobabel, que era filho de Salatiel, e outros companheiros começaram a construir o altar de Deus. Foi a primeira coisa. O altar dos holocaustos, conforme foi dito na lei de Moisés. Então, a partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor. Já começaram a construir o altar oferecendo sacrifícios e lançando também os alicerces do grande templo. Então eles investiram muita mão de obra, muitos utensílios, dinheiro para reconstruir. Trabalhos sendo supervisionados, construtores lançando os alicerces, e estavam ali ao mesmo tempo cantores, filhos de Asaf, com símbolos, com trombetas, para louvar ao Senhor.
Asaf foi instituído por Davi e ali estavam seus descendentes continuamente louvando. Tudo estava voltando a como era a glória de Israel. A glória de Israel está em Deus. É observar os estatutos do Senhor. É temer ao Senhor em humildade, em fé, temor, tremor, em adoração, em sacrifícios. Se pecaram, está em arrependimento. E o povo louvou o Senhor, porque haviam sido lançados os alicerces do Senhor. Que alegria! A maior alegria daquele povo ali era realmente essa, de ver novamente o templo sendo reconstruído. Era um som de instrumentos, era som de gritos de alegria, e o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Então assim começa a reconstrução do templo aqui no capítulo 3. Eu vou parar por aqui por enquanto.